Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com o artigo 227 para continuarmos a partir do parágrafo 3º. Vejam só o texto do parágrafo 3º e já façam um asterisco aí no parágrafo 3º, uma questão recorrente e importante, tá? O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos, tá? É o ponto alto da nossa aula aqui, ó. O mais importante é vocês realmente aí terem o texto da Constituição em mente. E a primeira questão é uma questão muito comum, asterisco no inciso 1º, porque remete não apenas ao artigo 227, mas também ao artigo 7º, inciso 33. Então vejam só, idade mínima de 14 anos, aí puxa uma setinha, ó, 14 anos, a partir dos 14, na condição de menor aprendiz. Porque se não for na condição de menor aprendiz, a partir dos 16, tá? Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º do inciso 33. Então é exatamente isso que eu estava dizendo, ó. Se é observado o disposto no artigo 7º do inciso 33, a primeira questão que eu tenho que lembrar é, ok, um menor pode trabalhar a partir dos 14 anos, desde que seja na condição de menor aprendiz. Então, na condição de menor aprendiz, a partir dos 14. Se não for na condição de menor aprendiz, um trabalho normal, que não caracteriza essa situação do menor aprendiz, a partir dos 16. Está lá no artigo 7º, inciso 33, em regra ninguém erra. E aí o mais importante, por uma questão um pouco mais detalhada, é isso aqui, ó. Lembrar que o artigo 7º, inciso 33, ele claramente diz o seguinte, ó, menor não trabalha de noite. Menor não trabalha em local perigoso, em lugar perigoso. Menor não trabalha em local insalubre. E implicitamente na Constituição, menor também não trabalha em atividade penosa, ok? Então, ó, que fique claro, atenção a esse detalhe aí, uma questão importante em termos de prova, tá? Então, marca o inciso 1º. Inciso 2º, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Óbvio, eu preciso garantir aos menores os seus respectivos direitos previdenciários e trabalhistas. 3, garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Então tá aqui, ó. Primeiro, garantia dos direitos previdenciários e trabalhistas e garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. É por isso que nas escolas públicas estaduais, tá? Lembrem-se que o ensino médio, tá? Ele é prioritariamente prestado por quem? Pelo Estado. Então, nas escolas públicas estaduais, por exemplo, você tem o curso do nível médio não apenas no período da manhã, ou mesmo no período da tarde. Você também tem o turno noturno. Por que eu tenho que ter o turno noturno? Para não prejudicar o jovem, para não prejudicar o adolescente. Então, garantia de acesso do adolescente e jovem à escola, tá? E aí, ó, se o seu concurso cobra o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou se você se prepara, por exemplo, para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, podem marcar o inciso 4º. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional. Então, o menor praticou um ato infracional, está sendo atribuído a ele a prática de um ato infracional. Não fale imputado, tá? Ou imputada. Os menores são inimputáveis. Se você coloca isso numa questão aberta, você perde ponto. Então, eu tenho a prática de ato infracional, a atribuição da prática de ato infracional. Então, imagina o seguinte, eu sou o menor, estou sendo acusado, tá, de ter praticado um ato infracional. Então, ó, garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado. Ah, mas ele não tem dinheiro, professor. Defensoria Pública, segundo dispuser a legislação tutelar específica. Qual é a legislação tutelar específica? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E especificamente aqui, ó, é a parte especial do ECA, tá? Então, ó, garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, da prática, né, de ato infracional. Igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, tá? Defesa técnica
por exemplo, pela Defensoria Pública, segundo disposto em legislação tutelar específica, a parte especial do ECA especificamente aqui, ok? Então, ó, se você se prepara aí no âmbito jurídico, sobretudo, um concurso em que se cobra o Estatuto da Criança e do Adolescente ou o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, cuidado com o inciso 4º, tá? Inciso 5º, obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. Podem marcar também. Eu tenho aqui, ó, os princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então é por isso que no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente eu tenho um tempo máximo de internação do menor que praticou um ato infracional, por mais que seja um ato infracional gravíssimo. Hoje no ECA, hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente, o prazo máximo é de 3 anos, tá? Eu até concordo que a gente tem que aumentar esse prazo máximo, mas não pode aumentar muito. Por que não pode aumentar muito? Porque a Constituição institui para os menores, né, na questão dos direitos dos menores, o princípio da brevidade. Então, quando eu falo justamente da brevidade, eu estou falando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Então, a internação, né, a medida socioeducativa e internação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela não pode ser longa, ela tem que ter uma brevidade. Hoje, no Estatuto, no máximo 3 anos. Podemos aumentar? Sim, e é aconselhável, né, que o façam, mas não tanto em virtude justamente do princípio da brevidade. Ah, professor, isso é um absurdo, tá? Nós temos que lembrar o seguinte, tá? A ideia do ECA é, na parte geral, ter uma ação preventiva por parte do Estado e da sociedade, de modo que não existam adolescentes infratores. Ou seja, se nós temos um adolescente infrator, estou falando da visão teórica, tá? Para ficar bem claro. Eu tenho a parte geral, que é a doutrina da proteção integral, e que vai ter uma série de políticas públicas, tá? Onde eu tenho que ter a ação do Estado e também da sociedade, de modo a proteger as crianças, os adolescentes, de modo a proteger as famílias, para que não chegue, né, não se chegue ao ponto de nós termos um adolescente infrator. Ou seja, eu só partiria para a parte especial do ECA em virtude de falha da parte geral. Então é por isso que existe o princípio da brevidade. Em tese, a sociedade não deveria, o Estado, não deveria ter deixado aquilo acontecer. As políticas públicas falharam. As políticas preventivas falharam, tá? Então eu preciso recuperar esse adolescente, eu preciso recuperar esse menor, que ainda é uma pessoa em desenvolvimento. E se ainda é uma pessoa em desenvolvimento, eu preciso respeitar a brevidade, a excepcionalidade e o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade, ok? Eu sei que cada um aí, muita gente tem o seu posicionamento próprio, tá? Muita gente não concorda com esse tipo de política, com esse tipo de construção legislativa, mas isso é um fato de prova, é um fato de concurso público, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Eu tenho que lembrar que a Constituição preconiza obediência aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quando dá aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Por quê? Porque aos olhos da Constituição, as nossas políticas públicas preventivas enquanto Estado, a atuação do Estado em conjunto com a sociedade, tá? A atuação não vai gerar um adolescente infrator, um adolescente que saia por aí praticando atos infracionais. Pelo contrário, isso vai ser uma excepcionalidade. E em razão da excepcionalidade que acometeu essa pessoa ainda em desenvolvimento, eu tenho aplicação de medida privativa de liberdade, a internação, por exemplo, mas sempre limitada, sempre respeitando-se o princípio da brevidade. Ok?
Então, cuidado aí, ó, questão de prova. Eu tenho que respeitar o princípio da brevidade, excepcionalidade, os princípios, né, da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, tá? Então, bastante cuidado com isso aí, tá? Próximo direito aí assegurado, próxima proteção especial assegurada aí às crianças e aos adolescentes, tá? Inciso 6º. Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, aqui é o ECA mais uma vez, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Aqui a gente volta para a parte geral do ECA. A gente volta lá para a parte preventiva, né, da legislação, que vai inclusive o quê? Preconizar, prever o estímulo por parte do poder público através de assistência jurídica. Ah, eu quero adotar uma criança, eu recebo assistência jurídica, tá? Incentivos fiscais. Existem prefeituras, por exemplo, que isentam uma determinada família do pagamento do IPTU, se aquela família se cadastra como sendo uma família substituta para receber crianças, para ter a guarda de crianças enquanto elas não são adotadas. Está tudo isso previsto lá no ECA, tá? Quem já estudou o ECA consegue compreender claramente isso aqui, ó. Assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios. Tem prefeitura, tem estado que tem ali uma assistência social para família substituta, ou seja, para a família que aceita, né? Tem uma assistência até mesmo financeira, dependendo da situação, né? Para que a família se cadastre enquanto uma família substituta, capaz de receber uma criança, um adolescente, né? Que está numa situação de orfandade ou abandonada. Ah, professor, mas por que ele não vai para o abrigo? Gente, eu tenho que lembrar que nós estamos falando de pessoas em desenvolvimento. O que é melhor para a criança? Ir para um abrigo ou ir para uma outra família, para ter convivência familiar nessa outra família. Já que não é possível contar com a família natural, é bem melhor ele ficar numa família substituta do que ir diretamente para um abrigo, entenderam? Então esse é o raciocínio não só da Constituição, mas o raciocínio do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais, o exemplo lá do IPTU, e subsídios ao acolhimento, sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado, tá? Se o seu concurso cobra o ECA, cuidado com isso aí também. Inciso 7º, ó, programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem, dependente de entorpecentes e drogas afins. Questão natural, se eu tenho um jovem que é dependente de entorpecentes e drogas afins, eu preciso ter toda uma política pública voltada para o tratamento dessa criança, voltada para o tratamento, né, desse adolescente. Ó, programas de prevenção e atendimento especializado, né, à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins, ok? Então eu tenho justamente... Opa, gente, agora que eu percebi aqui, ó, especializado, né? Meu Deus do céu, aqui, ó. Peço desculpas aí, tá? Especializado, né? Especializado. Ó, então aqui, ó. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente, né, de entorpecentes e drogas afins, tá? Faltou um dia aqui também, ó, essa última frase aqui foi difícil, hein? Mas enfim, ó, de entorpecentes e drogas afins, ok? Então, ó, com isso aí, finalizamos, né, o parágrafo 3º, que é o ponto alto do concurso aqui, que é o ponto alto do estudo aí da presente aula, tá? Só que além disso, ó, a gente tem outras questões comuns. Parágrafo 4º. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Existe um rigor maior por parte da legislação penal, né, com relação ao abuso, à violência e à exploração sexual da criança e do adolescente. Então eu tenho aí, ó, toda uma legislação penal em tese mais rigorosa, fruto do dispositivo constitucional, tá? Vale a pena marcar o parágrafo 4º? Vale, asterisco nele aí também.
Parágrafo 5º. A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Está tudo regulado lá no ECA, né? Lá no ECA vai falar da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, vai falar dos procedimentos para adoção, a adoção nacional e só em último caso a adoção internacional. Está tudo regulado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem estuda o ECA aí vê isso nos seus pormenores. Ah, professor, não vai ter curso sobre o ECA? Vou gravar, não se preocupem que eu vou disponibilizar o curso sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas mais à frente. Primeiro eu vou terminar todo o direito constitucional, terminar o processo, tá? Mais à frente aí eu disponibilizo no YouTube o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 6º, podem marcar, outra questão de prova, ó. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Podem marcar, questão de prova. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. É por isso que se eu pego uma certidão de um filho que foi adotado, não vem lá na certidão filho adotivo. O filho adotivo é como se filho natural fosse. O pai adotivo é pai natural, a mãe adotiva é mãe natural. Chega lá na certidão, tá pai e mãe, como se mãe e pai naturais fossem, entenderam? E como se filho natural ou filho adotivo fosse. Eu não posso ter qualquer tipo de distinção. Muito menos ficar, mensurando ou documentando, registrando um filho bastardo. Não existe filho bastardo. O filho havido fora do casamento goza de igual proteção. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, tá? Parágrafo 7º. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204, que são as políticas de assistência social. Então, assistência social, para as crianças, para os adolescentes, enfim, a política de assistência social vai levar em conta e vai priorizar a assistência social às crianças e aos adolescentes aí. Parágrafo 8º. A lei estabelecerá: 1. O Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens. Então, eu tenho o Estatuto da Juventude, que vai regular ali os direitos dos jovens. E 2. O Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Podem marcar. Inciso 2º, questão de prova, questão importante aí, ó, a duração do Plano Nacional de Juventude, 10 anos. O Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Ok? Então, ó, cuidado sobretudo com o parágrafo 3º, atenção também ao parágrafo 4º, parágrafo 6º e o inciso 2º do parágrafo 8º, vocês irão perceber pelas próprias questões de prova que são os pontos mais recorrentes da presente aula, tá certo? Então tá aí mais uma aula terminada, artigo 227 da Constituição. No nosso próximo vídeo, o artigo 228. Nós vamos falar a respeito da imputabilidade. Os menores são penalmente inimputáveis. Nós vamos ver a regra do artigo 228 da Constituição, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional.